Olá, boa noite, Sueli, boa noite a todos os companheiros que estão nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos e espero que todos aproveitem bem o programa de hoje. É um assunto que está sempre em pauta, né, no nosso meio, nós estamos sempre cuidando, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Nesse momento, eu vou fazer uma preparação, uma abertura, tá bom? Então, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, do livro Pão Nosso. A lição é a número 33. Trabalhemos também. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Está em Atos 14:15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor dos valores expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação, imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. É mais uma lição de Emmanuel, né? Nos dando a mão, na realidade, né? Eu vejo que essa lição ele nos dá a mão, né? Ele nos relata os posicionamentos de alguns dos discípulos de Jesus, de alguns seguidores de Jesus, e coloca as suas quedas, né? Mas não coloca a queda como um impeditivo de estar ao lado de Jesus. E essa é a parte bonita dessa lição, né? Ou seja, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha desdito, por mais que eu tenha qualquer coisa pelo lado negativo, no momento em que eu me coloco à disposição de Jesus e de Deus, né, eu estou presente na linha de levar adiante a Boa Nova. Né? Então, Emmanuel aqui nos dá a possibilidade do presente e do futuro.
Ele não diz assim, você não terá um presente bom e um futuro bom porque errou no passado. Ao contrário, se você se redimiu do seu passado, o seu caminho passa a ser bom, a sua estrada se abre, os espinhos sairão, as pedras se recolherão e você terá uma jornada em caminho de Jesus e no caminho de Deus, né? que é a nossa busca. Então, assim, agradecidos à mensagem que Emmanuel nos proporciona, que possamos refletir muito sobre isso. Nós vamos buscando a nossa ligação com todos os amigos espirituais que estão a nos acompanhar nessa noite, aqueles que são responsáveis pela limpeza, aqueles que estão nos dando a segurança e a proteção, olhando cada um dos nossos ambientes, para que possamos ter um bate-papo tranquilo e suave. Nós vamos também buscando nos unir a todas as fraternidades do espaço que trabalham em nosso planeta pelo seu progresso, pela sua cura, pela sua melhoria. E fazemos isso dizendo nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Nesta paz, nesta harmonia, nos encontramos com o amigo Ismael, esse amigo que tem trabalhado por nós aqui no Brasil, porque trabalha pela transformação da nossa pátria, na pátria do Evangelho, nos dando todo o apoio espiritual para aquilo que estamos e pretendemos fazer em nossa jornada. Com Ismael chegamos a Maria, Mãe de Jesus, sentimos a energia de Maria penetrando em nosso corpo, nos dando a tranquilidade, a paz, mexendo e transformando nossos sentimentos. E agora nos encontramos com Jesus, nosso Mestre, nosso amado irmão, aquele que esteve entre nós, nos dando os exemplos, nos dando e deixando os ensinamentos. Mestre, ainda no processo da nossa evolução, do nosso melhoramento, pedimos que nos mantenhamos perseverantes para levar adiante as suas palavras, os seus ensinamentos. E dessa maneira nós vamos chegando até Deus, nosso Pai, aquele que nos criou, aquele que nos dá a oportunidade desta encarnação, lembrando sempre que é por esta encarnação e pelas outras que tivemos e ainda teremos, que nós produziremos a nossa evolução moral e espiritual. Pai, que possamos ser dignos de continuar neste caminho. E gratos por tudo que somos e temos, te reverenciamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade que está presente, nós vamos dando por aberto o canal da aliança desta noite, rendendo graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos os companheiros. Boa noite, Sueli, como vai? Boa noite, Gerson. Tudo bem, e você? Também. Estamos aqui já com vários companheiros aqui nos aguardando. Eu normalmente, antes de começar, eu dou uma passadinha rápida aí, né? Então, um abraço Maristela Fraga, Tânia Macedo, Maura Jesus, Jane, Saracol, Gislaine Santos, Gislene Batistucci, tem alguém aqui que é MMW, Palucci, Marcos Lourenço, Marlene,
Alexandre Baroni, grande amigo, Rosa Luiza, Marlene Pisoni, vamos indo. Hoje eu tenho a presença aqui assistindo e prestigiando da esposa, Terezinha, Maristela, Maria Cecília Menezes, Neuza Masson, muito provavelmente você conhece, né, Sueli? Sirlene, Mariluce, Ana, Silvia Calef. Oi, Silvia, boa noite, querida, bem-vinda aqui, espero que goste do nosso programa. Elisabel Nakamura, bem-vinda também lá da Regional São Paulo Oeste, e a gente vai começando o programa, depois eu vejo mais as pessoas que estão entrando. Eu já queria entrar no clima do nosso programa, e eu queria, Sueli, gostaria que você se apresentasse para o nosso povo aqui. Quem é você, onde você está, o que você faz, por favor. Okay. Boa noite a todos, em primeira mão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar desse tema tão importante nos nossos dias de hoje. Meu nome é Sueli Masson, eu sou de Ribeirão Preto, eu tenho formação acadêmica em mestrado e doutorado pela USP de Ribeirão, e eu trabalho na Casa Espírita Aprendizes do Evangelho da Rua Machado de Assis, aqui em Ribeirão. Trabalho como expositora em todas as casas da Aliança e também faço palestras e outras coisas mais que a profissão, às vezes, pede, né? É isso. Muito bom, legal. E assim, para a gente poder situar o nosso público, como é que chegou até você esse assunto, né? Prevenção ao suicida. Como é que isso entrou na sua vida? Conta um pouquinho para nós. Então, pois é, foi algo assim muito interessante, porque praticamente eu recebi uma incumbência, ou vamos dizer assim, um convite para que eu entrasse na Organização Mundial da Saúde e lesse o relatório de 2014, que falava sobre saúde mental e especificamente sobre suicídio. E eu achei muito estranho. Foi numa noite de quinta ou sexta-feira, eu estava olhando o Facebook e eles se aproximaram e eles pediram para que eu entrasse no relatório. Naquele momento, eu entrei e li, e eu fiquei mais que assustada, porque o relatório de 2014 da Organização Mundial da Saúde vinha alertar a grande preocupação da epidemia sobre suicídios no mundo todo, né? Sendo que a cada 40 segundos, hoje, um número assim muito maior, porque de lá para cá, de 2014 para 2020, são 6 anos, nós percebemos que houve um aumento significativo de suicidas no mundo todo. Naquela época, era um suicídio a cada 40 segundos, e no Brasil, era um suicídio a cada 45 minutos. Isso diminuiu, agora são 38 minutos aqui no nosso país. Né? A subnotificação ela é muito grande, ela é muito vasta. E aí, então, eu comecei a preparar um projeto para levar para a diretoria executiva da Casa Espírita. Só que passou um pouco de tempo. Nesse meio tempo, chegou na casa essa apostila. Apostila não. É uma cartilha. Uma cartilha. E nessa cartilha traz uma proposta de trabalho, né, que era... mas o que se pode fazer por aqueles que já tiraram a própria vida? E é muito simples. Eu fiquei muito encantada com isso. Eu fiquei assim, bom, eu vou entrar para fazer isso. Então, preparei o projeto, levei para a diretoria, eles aceitaram. Nós começamos praticamente no dia 30 de julho de 2016. Né?
E nós começamos a fazer exatamente como estava aqui. Evidentemente que a mesma espiritualidade que se aproximou em janeiro daquele ano, também se aproximou dizendo que eles gostariam de fazer um pouco diferente do que estava aqui. E nós aceitamos. Fizemos, depois eu posso até explicar melhor, né? Ou eu explico já, não sei se tem tempo, eu posso explicar agora. Eu acho que, na realidade, assim, eu vejo que a gente já pode ir pegando o barco daquilo que você vai falar para a gente, tá? Sim. Porque então, você já se colocou, porque essa cartilha é uma cartilha que solicitava a nós, espíritas, que criássemos momentos entre pessoas do movimento, né, para criar um grupo de vibração. Vibração àqueles que já partiram, tá? Mas aí deste movimento é que surgiu a prevenção ao suicida. Então, ao suicídio. Isso, ao suicídio. Que é outra coisa. Que é outra coisa. E que é onde Exato. a gente quer, que é onde a gente quer caminhar um pouco contigo. Então, toca o barco, ele é seu. Isso. Então, tá, como o Gerson disse, a proposta que vem nessa cartilha era que a gente se reunisse uma vez ao mês, escolhesse um dia da semana e que nós fizéssemos vibrações amorosas para os que já partiram. E, como eu disse, a espiritualidade sugeriu que fizéssemos diferente. Porque aqui ele fala que não há necessidade de incorporação. E com a gente, eles fizeram diferente. Não sei se porque a roda de médiuns que estavam ali eram médiuns que abraçaram efetivamente, mas nós passamos a dar passagens sistemáticas aos sofredores. E até hoje é assim. Uma vez ao mês apenas. A cartilha sugere que não há necessidade de incorporação, apenas choque anímico. Bom, isso foi em agosto de 2016. Quando nós chegamos em dezembro, eu recebi, no dia 18, nós fizemos uma reunião e nós recebemos um convite de uma companheira que nós montássemos um grupo de prevenção ao suicídio. E nós montamos ali mesmo, nós já montamos e já fizemos. Um grupo voltado para a prevenção, isso significa fazer palestras, fazer rodas de conversa, panfletagem, visitar as escolas, visitar as indústrias quando elas solicitam, não é? Porque não é que a coisa é muito fácil, não, é muito difícil. A sociedade tem muito preconceito. E não só a sociedade, a casa espírita é literalmente preconceituosa nesse assunto. É disso que a gente gostaria também de falar depois, caso a gente pudesse entrar nesse assunto. A partir do dia 18 de 12 de 2016, nós formamos o GPS, que é o Grupo de Prevenção ao Suicídio, que não é um trabalho das casas espíritas, embora formado por trabalhadores da Aliança, né? Então, nós fazemos reunião praticamente uma vez por mês, mas quando chega agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós trabalhamos assintosamente na prevenção, né? E essa prevenção, ela tem um caráter muito importante, porque ela desmistifica todo o preconceito social que existe sobre esse assunto, né? Porque o suicídio é uma epidemia silenciosa que a sociedade convive com isso, né? Na nossa cidade, nós tivemos, em 2018, 2019, muitos suicídios de jovens de 15 a 29 anos, né? Então, isso nos mobiliza a trazer com mais frequência. Fizemos trabalho de rádio também. Nós íamos à rádio, tínhamos 20 minutos para fazer uma vez por semana, mas ali a gente usava minuciosamente cada segundo para poder fazer uma prevenção ao suicídio. O que é uma prevenção? É o esclarecimento sobre que nós podemos falar sobre o suicídio. Porque quando você fala, Gerson, sobre o assunto, você esclarece, você abre o véu, você abre uma clareira na máquina. E você pode continuar.
Eu queria aproveitar isso que você falou da rádio. Você tinha 20 minutos para falar sobre um assunto que é tão complexo, né? Que é tão abrangente. Aí eu vou dizer assim, como é que você fazia isso lá na rádio? Eu vou te dar 2 minutos só. Como é que você chegava lá na rádio e falava, como é que era? Então, nós fomos convidados para por um dos locutores, e ele pedia para que a gente levasse algumas questões prévias para ele dar uma lida. Então, ele lançava essas questões e a gente discorria sobre. Mas, nesses 20 minutos, no final, nós dávamos uns 10 minutos para que o público interagisse conosco, fizesse perguntas para nós. Então, eu acho que nós fizemos um trabalho de rádio durante 3 anos, com o mesmo locutor, e nós atingimos muitas pessoas, né? Pudemos esclarecer, de uma certa maneira, que suicídio não poderia ser aquilo que, até então, nós tínhamos aprendido nas diversas religiões e pela sociedade de uma maneira geral, né? Que suicida fica no inferno para o resto da eternidade, de que a família é alguém que teve alguém na família que se suicidou, então ninguém pode chegar para conversar, que a igreja fecha as portas na hora que o caixão passava para ser enterrado, não deixava entrar, e isso é verdade, né? Isso foi verdade, isso foi realidade. Então, hoje, né, devido a essa epidemia violenta que nós passamos desde de 2010, mais ou menos, que a coisa começou a crescer, a crescer, a crescer, que são números de guerra, Gerson, são números de guerra. Né? Eu imagino. Se você tivesse que fazer uma pergunta sobre prevenção ao suicida, que desse impacto, que você fosse fazer essa pergunta para mim agora, qual pergunta você faria? Imagina que nós estamos no programa de rádio. Aliás, nós estamos aqui no Facebook e no YouTube, né? Então nós estamos mais ou menos igual. O que você perguntaria para eu responder sobre esse assunto? Gerson, você teria condições de fazer prevenção ao suicídio em uma sociedade altamente preconceituosa? Opa, essa pergunta é boa. Sueli, você teria essa condição? Eu tenho. Como? Isso. Por que nós podemos chegar às pessoas? Nós chegamos às pessoas por meio do esclarecimento. Então, como que nós desmistificamos a doença da AIDS? Né? Falando sobre o assunto sistematicamente. Hoje, nós convivemos com pessoas que têm a doença e nós convivemos naturalmente com ela. Não foi porque desceu uma luz do céu e a gente ficou todo mundo alegre, consciente sobre a doença. Não, muito trabalho, muita saliva, muita discussão, muita conversa, muito esclarecimento e muito estudo. E assim é com o suicídio. Assim é com o suicídio. Mas já está melhorando, Gerson. Já está muito melhor. Este ano, nós tivemos um grupo que fez uma pesquisa sobre as condições de recebimento pela sociedade sobre os assuntos que dizem respeito ao suicídio, como depressão, doença bipolar, drogadição, né? Que são outras condições muito estigmatizadas na nossa sociedade. Né? Então, cada vez que eles fazem essa pesquisa, mostra que a sociedade está mais interessada em saber sobre o que é depressão, como perceber os sinais da depressão, como que eu posso ajudar uma pessoa que está com depressão, como que eu posso fazer. Então, a sociedade está perguntando como ela deve fazer, porque a dor está chegando à sua porta. Se não está chegando à sua porta, está chegando na porta do vizinho, do seu amigo, de um parente. E se eu estou lá sentado lá na minha casa espírita e chega uma pessoa e aí ela está depressiva, eu detecto isso. Então, qual seria a minha reação? Qual seria a minha ação?
Não reação, Isso, né? A minha ação. muito boa. A sua pergunta é ótima, é excelente, né? Porque nós estamos aqui para isso mesmo, para mexer um pouco com a condição dos lares espíritas, que é lá que o assistido está chegando. Aliás, em 2016, entrando em 2017, nós recebemos uma mensagem de alguns conselhos federais de medicina que alertavam para que as religiões abrissem as portas para receber as pessoas que trouxessem uma doença relacionada aos distúrbios mentais, as pessoas que tinham ideação suicida. Bom, nós já estávamos na reta do trabalho há algum tempo, né? Então, a gente achou ótimo, achou excelente, porque nós somos tão, assim, olhado de canto cada vez que a gente fala em alguma situação que diz respeito à doença, não é mesmo? Porque só os médicos é que podem falar, só os doutores que podem falar, quando, na verdade, nós temos que entender o seguinte: a casa espírita, se o assistido chegou até a casa espírita, nós temos por obrigação moral de saber e ter competência de acolher esse irmão. Em primeiro lugar, reconhecer. Segundo, acolher. O acolhimento não é só aquela abordagem que a gente faz quando o assistido entra pela porta da frente da casa e a gente, oi, boa noite. Isso daí é refresco. Isso, nós precisamos ir a fundo na sopa quente, Gerson. Isso é arroz com feijão, né? Isso. Esse é arroz com feijão. Uhum. Exato. Como orientar e como consolar. Né? A coisa é muito mais funda que isso. Porque na hora que ele chega na casa espírita, né, ele é a primeira tentativa dele de romper com a solidão do seu sofrimento. De romper com a solidão do seu sofrimento. Vir ao encontro de outro ser vivo. Né? Nem todos conseguem sobreviver à solidão do próprio mundo interior. É muito difícil isso. Né? Então, quando nós entramos nesse momento em contato, as pessoas falam assim, eu empurro para o colega. Não pode empurrar para o colega, porque o colega está, às vezes, na mesma situação. A grande dificuldade, a primeira coisa que eu digo para as pessoas que não fizeram curso, que não leem nada sobre o assunto, mas que os assistidos estão chegando e elas não podem mandar embora, porque não pode mesmo, né? Seria um contrassenso, além de ser antiético, seria um contrassenso contra a própria doutrina. Né? Nós temos que acolher, em primeiro lugar. Segundo, buscar um lugar reservado, que eu chamo de casinha, né? Aqueles compartimentos para a gente fazer uma entrevista com ele, né? Que eu chamo de anamnese também. E aí, o que nós temos que fazer? Né? Relaxar um pouco, relaxar, porque se nós estamos numa casa espírita, nós temos proteção. Nós temos proteção. A equipe médica estará conosco, porque sim. E além dessa proteção que você falou, eu também vejo que nós vamos ter intuições. Sim. Sim, sem dúvida, não é? E aí, o que a gente tem que fazer? Perguntar em primeiro lugar, por que você chegou até a casa espírita? Às vezes, ele demora para falar que ele está tendo ideação ou que teve tentativa de suicídio. Mas a gente vai perceber, né? E deixar ele falar. Isso significa ter a escuta de responsabilidade. Mas a escuta de responsabilidade não é só... não significa isso. A escuta de responsabilidade significa que eu tenho que prestar atenção nos sinais do discurso dele. E aí, se ele não falar que ele tem ideação ou tentativa, eu posso intervir, perguntar para ele. Pois não. Mas você tocou num assunto, eu tenho aqui os internautas, tem algumas colocações que eu gostaria de colocar aqui para incrementar um pouco a sua fala. Primeiro, o José Eduardo Arruda Leme, ele fala exatamente sobre isso. Ele pergunta, quais os sinais
Você estava falando dos sinais. Quais são esses sinais? Os sinais, em primeiro lugar, o discurso de quem tem ideação ou tentativa de suicídio é ambivalente. Ela fala sobre morte e sobre vida ao mesmo tempo. Porque, na verdade, ele não quer morrer, ele quer ficar livre da dor, do sofrimento interior que ele tem, e que é gigantesco para algumas pessoas. Eles sentem uma dor tão terrível, e a maior descoberta em 2014 pelo relatório foi que 90% das pessoas, de 15, quase 16 mil pessoas de um estudo que foi feito, que praticaram suicídio, né? 90% delas tinham como fundo uma doença mental, ou seja, a depressão, e que poderia ser tratada e poderia ser. Então, isso para a gente é algo assim assustador. Deixamos passar a vida dessas pessoas em branco. Nós não percebemos, né? Acolher, quando ela percebe que ela é acolhida, que ela pode falar sobre a sua dor, né? Ela começa a falar. E você fica... Então, se ela é ambivalente na sua fala, você já sabe que aí tem uma característica de que a pessoa ela fala sobre a vida, mas fala sobre a morte também. Ela tem uma busca de sentido para a sua vida. Uma pessoa que não tem distúrbio mental, que não tem ideação, geralmente ela não fala isso. Né? Geralmente, ela traz um desejo de vingança também, porque ela é muito excluída. Ela ouve muita bobagem, como, por exemplo, isso vai passar, daqui a pouquinho você vira uma página da sua vida, isso vai passar, você é uma pessoa tão bonita, tão inteligente, isso não tem nada a ver, isso aumenta o sofrimento da pessoa, porque, na verdade, ela está com uma dor emocional muito profunda. Ela não está interessada se o outro está achando ela bonita ou não, se ela é inteligente ou não. Ela quer se livrar daquela dor. Né? O nosso companheiro Alexandre Baroni, ele colocou aqui, ó, o suicida não quer eliminar a vida, e sim eliminar as dores e os sofrimentos. Que é bem na linha que você está falando, né? Sim. Isso. Né? Ele tem um desejo muito grande de fugir do sofrimento. E nessa busca de fugir do sofrimento, muitas vezes, ele tenta suicídio ou se automutila, porque na automutilação ele esquece da dor e ele se alivia, porque ele tem a dor física. Né? Então, muitas vezes, quando ele tenta suicídio, ele não está querendo morrer, ele está querendo ficar livre daquela dor. Quem sabe, naquele momento, ele sente alguma coisa e a dor passa. E aí, erra-se na mão e o suicídio realmente vem por uma impulsividade. A gente sabe disso. Né? Ele tem desejo de ir para um lugar melhor. Então, quando ele fala, eu vou morrer, é bom, é melhor morrer mesmo. Né? Então, ele fala no auge do seu desespero. Muitos deles. Eu tenho, olha, o assunto está realmente muito ativo aqui entre os nossos internautas. Eu não posso deixar passar. O José Eduardo, que foi o que perguntou sobre quais os sinais, ele pede esclarecimento sobre o que é o ato do suicídio. Olha, é muito interessante a pergunta dele, né? O que é o ato do suicídio? Eu acho que, de uma certa forma, a gente já falou. Dá uma pinceladinha, porque eu tenho outras colocações aqui que eu preciso passar para o pessoal não ficar triste comigo. Isso. O ato do suicídio, as pessoas dizem assim, elas falam que fulano foi abandonado pela esposa, ou a menina foi abandonada no altar, é por isso que ela se suicidou. Não. O suicídio é um ato muito complexo, multivariado. Aí envolve fatores ambientais, história de vida, fatores familiares, educacional,
fatores socioeconômicos, fatores genéticos, inclusive, se bem que isso tem pouca influência, mas é mais esse contexto todo. Então, um ato multivariado e multicomplexo. Quando a gente fala assim, isso vai passar, vem aqui, eu vou te dar um abraço, nós estamos simplificando o ato do suicídio. E isso não é bom. Simplificações, nós não precisamos delas. Nós temos que entrar fundo na sopa quente para a gente poder entender esse processo. Quando nós falamos o ato do suicídio, a pessoa se suicidou porque foi abandonada pelo marido ou pela esposa, perdeu o trabalho, a pandemia. E não, isso são fatores precipitantes, porque tem outros fatores antes, que são os predisponentes, que está ligado com a história de vida da pessoa. Está ligada desde a sua primeira infância. Fala. Esses predisponentes são as gotas que enchem o copo d'água. E ao longo do tempo, ao longo da vida dela. E quando chega uma situação drástica como essa que você colocou, provavelmente essa gota se misturando com algum outro sentimento seja a gota que faltava para transbordar o copo, né? Não tenha dúvida disso, porque, na verdade, nós não deveríamos estar discutindo sobre a morte, o suicídio. Nós deveríamos estar discutindo sobre a qualidade de vida da sociedade. Isso. Uma sociedade que está voltada para o consumismo, uma sociedade onde não existe acesso à educação, não existe acesso à saúde, não existe acesso a um lazer decente. Não é? Então, quais as qualidades de uma sociedade que vive um sistema econômico, político como nós vivemos? Tem que dar nisso mesmo. Não é? Então, talvez a gente tenha que começar, Gerson, a falar sobre a vida, o valor da vida, o questionamento dessas condições tão aviltantes que a grande maioria vive. Tem a questão de Altamira. Né? Altamira é uma cidade do estado do Pará. E lá ela é considerada a segunda cidade mais violenta do Brasil. E, por incrível que pareça, Altamira teve, em 2018, ela tinha aproximadamente 115 mil habitantes. E o índice de morte de jovens, de crianças de 13 anos, de 12 até 18, 20, 29, era 3 vezes maior do que o índice do Brasil todo. Exatamente. Então, qual é a qualidade de vida que eles têm? Quando você vai estudar as condições de vida de Altamira, você fala, não, vamos fazer mudança, nós não podemos falar de suicídio aqui, nós temos que fazer mudança na qualidade de vida deles, escutá-los em primeiro lugar, ouvir sobre as dores que eles trazem, quais são as dificuldades de vida que eles têm acesso à diversão, eles têm acesso à educação, eles têm acesso ao esporte, eles têm acesso a uma qualidade de vida que possam trazê-lo na escola, que possam trazê-lo futuros proeminentes cientistas, literatos, cineastas, etc. Não, nada disso. Então, como que nós queremos que essas crianças não subam lá na torre da caixa d'água de Altamira e se joguem de lá? Não tem como. É estranho, né? Não dá para concatenar tudo isso, né? Mas a nossa companheira Rosemary Yanes pergunta a nós dois: teria condições de ampliar esse trabalho, a prevenção ao suicídio, com a ajuda de vocês? Eu acho que nós vamos responder isso, Rosemary, mais no final do nosso programa, tá bom? É só aguardar um pouquinho aí que a gente responde, né, Sueli? Sim. Está dentro daquilo que a gente conversou antes de abrir o canal, né? Sim. Então, deixa eu passar um pouquinho aqui pelos nossos companheiros, tem muita coisa. Mônica, difícil romper esse isolamento da pessoa com ideias suicidas. Vai gravando aí para você falar um pouquinho, Sueli.
Temos que fazer do nosso coração uma sala iluminada, onde os companheiros possam se guiar pelo exemplo do bem. Aí vem uma outra, com certeza, para que as pessoas que sofrem a ideia de morte é a ideia da libertação. O que é uma ideia errada, né? Teoricamente, sem dúvida nenhuma. É muito errada. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma aqui que eu gostaria de deixar, eu não sei, mas está aí, da nossa companheira Sandra. Sueli, você já ouviu falar em pós-venção? Pós-venção. Pelo riso, sim, você fala um pouquinho para nós já, tá? A Leila... Só um minuto, só para fechar aqui, depois eu deixo o restante. A Leila e aquelas pessoas que mesmo com todo esse tratamento, mesmo assim, cometem o suicídio, como entender esse procedimento? Então, vamos começar de trás para frente, vamos começar por essa questão aqui, Isso. Vamos falar sobre essa questão de como é que, mesmo com todo o aparato, com a família, com o tratamento psiquiátrico, com o tratamento religioso, seja lá a religião qual for, e a pessoa acaba se suicidando. Tem o professor José Neuri Botega, de Campinas, ele diz o seguinte: mesmo que você tenha feito muito, mesmo que você tenha rasgado a sua roupa para fazer a prevenção com aquele assistido, ele se suicidou, entenda que muitos, mesmo tendo todas as condições, não teremos como controlar. Isso é uma pura verdade mesmo. Eu vou falar de um caso apenas, que nós tivemos contato no mês de setembro, um pouco antes, eu acho que na última semana de agosto, nós tínhamos um assistido drogadito, severamente drogadito, e ele vivia falando que ele estava cansado, que ele não via saída para a vida dele. Então, fizemos tratamento, acolhemos, fizemos muita conversa com ele entrou no programa da cesta básica da casa, ele era muito querido, né? Tinha uns 30 anos aproximadamente, não tenho muita certeza. E ele participava das rodas de conversa. Tinha uma fluidez verbal muito grande, uma pessoa muito querida. E, de repente, num final de semana, eu recebi o comunicado que ele havia se jogado de um edifício, né? Então, aí, na hora, queiramos ou não, na hora, né? O professor Botega diz o seguinte, que quem trabalha com prevenção e quem trabalha com pós-venção são pessoas que precisam entender que elas precisam respirar também. Naquele momento que eu li que o rapaz tinha se suicidado, eu falei assim, meu Deus, o que foi que nós não fizemos? Né? Parece que é uma reação natural, né? É uma reação, parece... Isso, exatamente isso mesmo. Então, logo em seguida, a gente se recompõe e fala assim, não, foi feito tudo que foi possível. Nós não podemos ficar colado ao assistido 25 horas por dia. A gente tem limites de atuação. A família também tem limites, né? Às vezes, o filho, a filha sai de casa para ir trabalhar, está muito bem, está alegre, está festivo, participou do churrasco no final de semana, na festa de aniversário da tia, etc. A avó chegou e lhe abraçou, tal, etc. Ele vai e não volta mais. Praticou suicídio a caminho do trabalho. Então, e aí entra a questão da culpa dos familiares, que a gente trabalha muito na pós-venção. O que seria a pós-venção? Né? Eu já entro na segunda questão. O que seria a pós-venção? A pós-venção tem como objetivo fundamental trabalhar a ressignificação da vida das pessoas que passaram pela tragédia do suicídio. Ou familiares, pai, mãe, irmãos, de pessoas que partiram pelo suicídio, ou pessoas que praticaram tentativa e sobreviveram. Então, são os sobreviventes. Mas a pós-venção mesmo, ela diz respeito aos familiares que perderam pessoas para
tragédia do suicídio. E aí nós temos que trabalhar, não somente deixá-los falar, a ressignificação da vida, permitir que ele ressignifique a sua vida da forma como ele pode, no tempo que ele pode, porque o luto pelo suicídio é muito diferente do luto de mortes naturais. É uma morte violenta. Aí vem uma série de fases do luto, que em todo luto existe, mas no suicídio é muito forte. É a culpa, o estado de olhar para aquela condição e dizer assim, o sujeito não podia ter feito isso comigo. Onde já se viu ele ter feito isso com a minha família, comigo? Minha mãe não podia ter morrido dessa maneira. O que foi que eu não percebi? Quer dizer, uma autocobrança muito grande. Né? Além da culpa, tem a raiva, né? Tem a falta de perdão para consigo mesmo. Né? As lembranças, que nós temos que trabalhar muito isso na pós-venção. A pós-venção, infelizmente, Gerson, é um trabalho que, no Brasil, existem poucos grupos trabalhando com pós-venção. E aí cai naquela mesma condição que eu estava falando na casa espírita. Né? Muitos têm medo, precisam de ter capacitados, ou pelo menos fazer leituras, fazer indagações e buscar conteúdos que possam resolver as suas questões. Porque não é fácil e não é simples você entrar numa casa espírita e o diretor da casa ou os que já estão lá há 50 anos, né, e ficam na porta, você, o que você quer aqui? Fazer panfletagem do quê? De suicídio? Não, aqui não. Pois é, né? A gente tem essas dificuldades, né? E aí quando entra alguém na casa dessa figura e sai de lá e se suicida, ele não entende por quê, né? Exatamente. Não entendeu o chamado antes e vai ficar com a figura. Eu acho que a gente passou por aquela bateria de colocações, né? Dando um pouquinho, a Sueli Kawara, ela coloca aqui assim, né? Qual a melhor forma de abordar? Porque realmente falar que vai passar, que a gente tem que agradecer, etc., não adianta. Então, qual a melhor forma de acolher? Né? Então, aí o José Eduardo, ele coloca, não sei se ele está afirmando ou se ele está perguntando, o suicídio é um ato impulsivo. O colega Alexandre Baroni é construir o sentido da vida sobre a rocha. Aí o restante aqui, deixa eu ver, as crianças, números são muito altos também. A homofobia também é fator de risco de suicídio? Aqui a pergunta do nosso companheiro Jurandir Blas, lá da Regional Sorocaba. Deixa eu ver, tem mais um. Muito obrigado. A gente fala. Outro obrigado. Suicídio diferencia de outras mortes, pois quem está ao redor se sente responsável também. Diferente de uma morte onde a doença matou. Acho que você já falou sobre isso, né? Porque sim, isso foi na conversa do pós-venção, aí você deu essa conotação, né? Da morte natural com a morte pelo suicídio. Então, quer falar um pouquinho aí sobre essas... Sim. Vamos lá, então. A homofobia também é um dos grupos de risco de suicídio, né? Entre as pessoas que têm diversidade de gênero, né? São grupos que fazem parte, grupos de risco de ideação, tentativa e suicídio. O segundo grupo mais forte, além dos que possuem depressão, o segundo grupo que mais morre por suicídio no planeta são os drogaditos, as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Né? Então, o preconceito é essa a chaga
da nossa sociedade nesse momento. Na época de Jesus era a lepra, né, Gerson? Era a lepra, é verdade. Né? Agora, a lepra nossa é o preconceito. É o preconceito. Né? E que, infelizmente, está presente em todas as religiões e doutrinas. Está presente. E que é algo que nós temos que levar em consideração como reforma íntima. Nós temos que trabalhar isso, gente. O preconceito é algo que eu posso deixar escondido dentro de mim. Não é algo que aparece, né, como o olhar feroz, como a maledicência, como o dar de ombro, ou dar uma encostada no outro. Não é assim, né? O preconceito é algo subjetivo, ele está dentro de nós, né? E é fácil as pessoas mascararem. Eu não tenho preconceito. Tem. Vamos trabalhar, começar a trabalhar. Até porque é subjetivo, né? Como você falou. Até porque é subjetivo. Se ele fosse objetivo, seria mais fácil. Mas ele não é. Né? Sim. A gente esconde, é parte da máscara. Exatamente. E é muito interessante porque você conversa 5 minutos com algumas pessoas, o discurso, a entoação, as vírgulas que elas colocam mostra claramente que são pessoas preconceituosas. Né? Mas vamos voltar aqui. Foi falado também sobre o isolamento, como impedir o isolamento. Né? O isolamento da pessoa que tem ideação ou que tem depressão é intenso. Primeiro, porque ela tem uma dor intolerável. Segundo, porque ela não vê saída dessa dor e dos seus problemas. É inescapável. E, nesse momento, quando ela acha isso, o cérebro já está com uma rigidez de olhar, uma rigidez de atitude. Ele não vê saída. Ele só vê um lado. É por isso que a intervenção da escuta responsável é fundamental. Porque quando você ouve que ele diz assim, é inescapável, eu não tenho saída, você mostra caminhos para ele, você mostra que nem tudo é tão obscuro e tão difícil que nós podemos encontrar saídas para todos os sofrimentos. Nós temos condições para isso, não é? E é interminável, quer dizer, não tem fim. Ele dorme com a dor e acorda com a dor. Né? Então, quando nós falamos de isolamento, nós temos que trazer essa pessoa para participar de alguma maneira e de alguma forma de algumas atividades, principalmente na nossa casa espírita, ou então no convívio social da cidade. Não é? E como fazer? Foi a primeira pergunta. Né? Como abordar? Né? Como eu estava falando assim, acolher, né? Orientar. E quando você começa, você percebe que a pessoa já vem com uma indicação de tentativa ou ideação de suicídio e ela não fala, você pode falar, você pode questionar. Você já pensou em tirar a sua própria vida? Não tem problema nenhum você falar diretamente. Não vai tirar pedaço dela. E, de repente, ela se assusta, ela fala assim, nossa, eu acho que eu mostrei. E aí ela começa a falar porque ela vai se sentir aliviada. Porque, afinal de contas, apareceu uma pessoa que pode me ouvir. É claro que nós temos que ter muito cuidado, Gerson. Né? A postura, o olhar, sem julgamento. Eu estava pensando exatamente nisso, Eli. A forma como abordar. Né? Se você faz uma pergunta curta e grossa, direta, é chocante. Mas esse acolhimento, como a pergunta da companheira, como acolher, o acolhimento para mim é a forma como você aborda o assunto. À medida em que você aborda o assunto adequadamente, respeitando aquele ser que está na sua frente, que você está olhando no olho dele, e você não está olhando para uma carteira, para o chão, para o céu, você está olhando no olho dele e perguntando, você alguma vez já sentiu o desejo de tirar a sua vida? Você está dando atenção a ele. Quando você faz isso, você está acolhendo a pessoa. Ela se sente dentro de você, né? Que foi uma fala sua logo no começo da nossa conversa, né? É sentar e olhar para a pessoa, né?
falar, olha, eu tô te vendo, tá? Não pela beleza dela, mas por ela. É Por isso, ela, né? Eu penso assim. exatamente, Eu sem tenho dúvida. eu tenho uma companheira nossa e eu tenho a impressão que ela está lá do outro lado do mundo, tá? Que ela está na Austrália. E, e ela está colocando aqui, né, que na Austrália o índice de suicídios é muito alto, né? E que na semana passada, pelo que eu entendi, um estudante brasileiro se suicidou lá. Deve ter sido próximo de onde ela está, né? Então, nós temos índices alarmantes em todos os locais, né? À medida em que nós aprofundamos o estudo, a busca, nós vamos entender. Nossa, são tantas colocações que eu estou receoso de a gente não conseguir olhar para todas. O suicídio diferencia de outras mortes, pois quem está ao redor se sente responsável também, diferente de uma morte onde a doença matou. A gente já falou sobre isso, os familiares têm que estar atentos, também já falamos, Nicolas, isso é importante, né? A Mônica está trazendo, existe o Nicolas que trouxe isso, né? Mas a gente já foi abordando essas situações todas, né? Sim, quando a gente falou de Altamira. Isso, exatamente. Agora, a Mônica Vasconcelos também, né? Ela fala um pouquinho dos parentes e tal. Maria Garcia, Nicolas, muito importante lembrar isso. Vivi uma situação como ela relata uma situação dela, né? Aí outras pessoas estão aqui. Deixa eu ver, o Eduardo trouxe pra gente como competir com meios de comunicação que divulgam um ato de suicídio, mortes, por exemplo, e logo em seguida viram a página com outro assunto superficial, tornando o acontecido uma banalidade. Podemos falar um pouco sobre isso, sim. Eu acho que vamos entender que a mídia, ela, inclusive, foi orientada, né, que ela não poderia mais glamorizar o suicídio de celebridades como ela vinha fazendo há uns 3 anos atrás, né? Tanto é que, hoje em dia, ela simplesmente dá uma nota que fulano se suicidou, tal, tal, etc., e acabou. Porque existe um efeito de contágio também, a gente sabe disso. Porque um suicídio, ele impacta ao redor dele aproximadamente 160 pessoas. Sejam amigos, vizinhos, conhecidos, pessoas do trabalho, da escola. Imagina um aluno se suicidando numa escola. Nossa. Né? O impacto não é só do professor e dos amiguinhos que sentavam perto dele, mas é da escola toda, porque é uma violência muito grande. Quando os companheiros aí citaram suicídio de crianças, nós temos relatos, e não são poucos, relatos de crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos que se suicidam. Como você acolhe os pais dessas pessoas, dessas crianças? Como acolher? Então, eu falo assim, né, que não basta só você achar que o trabalho é maravilhoso. Você tem que ter fibra, você tem que ter fé, você tem que rezar muito, você tem que estar junto dos benfeitores o tempo todo. Quando eles falam para você avança e sai correndo mesmo. Quando eles dizem assim, fica aqui, porque não é bom avançar. Você sossega e fica quieto, espera até o momento de ir, porque não é fácil. Nós já tivemos casos assim, né? O casal chegou e o filho de 8 anos se suicidou. Então, como você acolhe esses pais que chegam desesperados? É uma dor que não dá para qualificar, né? É uma dor que não dá para classificar, é uma dor que não dá para nomear. O que é que você faz quando você recebe um casal desse na casa? Acolha pelo amor de Deus, e fique 3 horas conversando, se for o caso. Não tem importância que o trabalho onde você está trabalhando vai começar sem a sua presença. Você está trabalhando na dor, no sofrimento do outro.
você pode, você tem condições, você pode ter escuta de responsabilidade, você pode consolar, você pode dar mesmo que você não tenha feito um curso nenhum, mesmo que você nunca tenha lido nada, você pode falar da vida para eles. Não fale, pelo amor de Deus, das condições espirituais de quem suicida. Não é para fazer isso. Não é para fazer de forma nenhuma. Fale da vida, fale da importância da oração para o acolhimento desses que perderam o filho. Não perdeu o vizinho, não perdeu o companheiro de trabalho, perdeu o filho, uma criança de 8 anos. Nós podemos fazer isso. Nós não temos que falar que, então, pois é, o suicídio, né? A senhora já ouviu falar de umbral? Não, gente, pelo amor de Deus, não é por aí. Né? Aliás, nós não temos que falar nada disso. Nós só temos que consolar, acolher da melhor maneira possível, falar simples, não ficar de uma forma rebuscada, sem julgamento. Nossa, se suicidou? De que forma, hein? Que te interessa saber de que forma a pessoa se suicidou ou não, Gerson? Né? Mostrar espanto já mostra que você não é uma pessoa qualificada para ouvir ninguém em relação a esse assunto. Né? Até então, porque a pessoa está toda derrubada, né? A melhor momento ali é de você buscar uma forma de auxiliar que ela se levante, que ela encontre um chão firme, né? Porque ela está pisando numa maionese, ela está pisando na areia, ela está pisando na gelatina, né? Ou seja, ela não tem chão. Então ela veio buscar, né? Eu costumo brincar, a gente tá indo, tá bom, o programa tá gostoso, tá interativo, todo mundo gostando aqui, mas olha aí, pessoal, eu joguei uma frasezinha, o Eduardo não tá aqui, se o Eduardo tivesse aqui, ele falaria, ô Gerson, o que você tá querendo dizer com isso aí? Nós estamos às 21 horas e você tá chamando o pessoal para tomar um café após o almoço com você? Vai todo mundo para sua casa? E eu responderia para o Eduardo assim, não, Edu, na realidade isso aqui é uma provocação para todos os companheiros do nosso movimento, para a nossa RGA. Lembrem-se, a RGA 2021, ela vai ser virtual. Né? Então, quando a gente está numa RGA presencial, o que acontece? Nós temos atividades na parte da manhã, aí chega aquele horário gostoso, que é o horário do almoço, o horário do cafezinho, o horário do bate-papo, e voltamos à tarde. Com o virtual, nós vamos ter o horário do almoço e do cafezinho, sim, mas cada um na sua casa. E eu estou convidando, e eu estou brincando que assim, quer tomar um café comigo no intervalo entre as atividades da RGA, ou café com outros amigos? Então nós vamos criar algumas salas, provavelmente a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? Mas nós vamos criar algumas salas onde nós vamos colocar 40, 50, 60 pessoas, um bate-papo descontraído, onde eu me apresento, o outro se apresenta, e a gente vai brincar um pouquinho no meio do caminho. É isso. Nós vamos fazer virtualmente aquilo que nós faríamos presencialmente. Vamos nos encontrar com pessoas, né? E vai ser interessante, porque nós vamos poder nos encontrar com pessoas assim, a Sueli está lá em Ribeirão Preto, eu estou em Ibiúna, e a Rosemarie, pelo que eu entendi, está lá na Austrália. Pode ser que a gente se encontre nesse café pós o almoço, né? E troquemos umas ideias, batamos um papo, conheçamos-nos um pouco melhor. A ideia é essa, aguardem, eu vou lançar mais coisas a respeito da nossa RGA e sobre esse assunto em breve. Tá? Voltamos aqui a Sueli, deixa eu ver, eu tenho 3 novos comentários. Nossa, tem muita coisa. Né? A Mônica, o Chico chorava junto com as mães. A Tânia Macedo, sensacional, tema aportado, trouxe muitas reflexões, é verdade. Lá de Abreu e Lima, Paula Karina conosco, lá em Pernambuco. Que tal uma sala musical no intervalo da RGA? Vou pensar, Mônica. Tá? Obrigado pela sua ideia, já está registrado. Ok? Por falar nisso,
Sueli, segura um pouquinho a onda aí. Eu vou... Sim, sim. É isso aí, pessoal. Mantenha a sua conexão. Estamos em meados de novembro, fevereiro está logo aí, 13 a 16 de fevereiro, estaremos juntos em várias atividades e eu espero realmente contar com cada um de vocês e com todos os demais que aqui não estão. Tá? Bom, Sueli, tudo que é bom, já dizia a minha avó, acaba rápido. Porque a gente ia na casa dela tomar um café e comia um bolo de fubá. E acabava rápido. Coisa boa. Acabava rapidinho. Muito bom. Né? Então, a gente já está 6 minutos além do nosso tempo, tá? Não que isso seja um problema, mas se nós ficássemos aqui conversando, muito provavelmente nós ficaríamos aqui por mais 1, 2 horas falando desse assunto, porque é um assunto que mexe muito conosco, né? Para a gente fechar por hoje, antes de eu ir para os nossos encerramentos e a notícia aqui para o pessoal, eu queria... Esse jovem José Eduardo Arruda Leme nos auxiliou muito. E ele tem uma pergunta. A ideia do umbral, além de não ajudar a família, também não ajuda a remover a ideação suicida de quem está sofrendo? Não. Eu também ia responder que não. Ao contrário, na minha opinião modesta, ele vai potencializar. É exatamente isso mesmo. Né? Porque, na verdade, ele não está muito interessado em saber como é que é a vida após a morte, ele quer ficar livre do sofrimento. E tem algo muito interessante, que a questão 673 do Livro dos Espíritos, até vou ler aqui, Gerson, rapidinho, que a melhor forma de honrar a Deus, como devemos honrar a Deus? Essa questão, né? Então, ele diz assim, a melhor forma de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e aflitos, né? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, porque na casa espírita tem muito disso também. A pessoa morre assim, foi a vontade de Deus, né? Então, com o suicídio também a gente escuta essa bobagem, né? É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso, a vida deve seguir o seu curso. Todos estamos na Terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei do amor e da caridade. Então, isso que falar do umbral, né, falar de, nossa, que horror, tal, etc., vou dar o Livro dos Espíritos, imagina, ela joga de meio cesto de lixo. Muito bom. Eu queria sintetizar, vamos aproveitar, eu tenho mais uma, eu acho que é importante a gente responder, é do nosso companheiro Euler Alberto. Como orientar familiares que contam com crianças que têm ideação suicida e vivem sob alerta? A primeira coisa que a gente deve fazer, Euler, querido, é prestar atenção no quanto de uso essa criança tem sobre o celular e sobre a internet.
regular esse uso é fundamental para que a gente possa trazer essa criança para um diálogo. E lembrando também, é claro que a gente não vai falar isso para os familiares. Algumas pessoas, elas vêm no seu processo reencarnatório com grandes desafios a vencer, porque já foram suicidas. E elas nascem com aquela turbulência de pensamentos. Criança de 5 anos fala, mãe, eu quero morrer. Não é? E o que é que você faz? Você leva no psicólogo e você fica em estado de alerta, trazendo essa criança constantemente a vivenciar a vida da melhor maneira possível. Não poupá-la do sofrimento, eu não estou falando isso, certo? Porque o sofrimento nos ajuda também, mas trazê-la à participação da vida. Você vai num aniversário de criança e essa criança não quer brincar. Vamos lá brincar com ela. Sai da rodinha das fofocas e vai lá brincar com a criança no meio da meninada. Não tem problema nenhum que você vai ficar com dor nas costas depois. Faz uma corrida de 30 minutos no domingo que passa. Né? Ajudar a criança a olhar a vida, a potencializar e deixar claro para ela, e deixar claríssimo para ela que ela tem a mãe, que ela tem o pai, que ela pode contar com eles 395 horas por dia. Porque pai e mãe não veio para, né? Ai, que maravilha, né? Ser mãe é sofrer no paraíso. Vamos largar essas bobagens de lado e vamos vivenciar melhor. Abraçar os desafios. Abraçar os desafios. Filho, não vem para a gente expô-los como se fosse artigo de luxo numa vitrine. Filho, vem com grandes desafios que nós precisamos ajudá-los. Legal. Pessoal, todos que estão nos ouvindo, Sueli, como eu falei, eu ficaria aqui mais 1 hora, ou 1h30, ou 2 horas falando desse assunto. É um assunto extremamente importante, é um assunto que traz para a gente muitas reflexões. Você está lendo a mensagem da Paula Carina aí na sua telinha, né? Estou. Você chegou a ver isso ou não? Não, mas a gente está sendo discutido isso à torto ou direito, né? Eu não tive a oportunidade de ver, vou procurar para me inteirar desse filme aqui. Se tiver, então, dependendo do conteúdo, pode ser importante. Então, Gerson, veja como que às vezes as pessoas, elas simplificam à torto e à direito, né? Depende do que nós queremos mostrar para as pessoas o que é a vida após-morte. Não é só dor e sofrimento, não é só umbral. E outra, existe o umbral leve, moderado e severo. Onde é que fica nosso lar? A colônia de nosso lar, que todo mundo, quando morrer, quer ir para lá. Né? No umbral. Fica no umbral leve. Fica no umbral. No umbral leve. Não é? Onde fica o Hospital Esperança, né? que é uma das bênçãos que Jesus forneceu a Eurípides Barzanufo, né? Onde ficam todas as outras colônias de refazimento? Em umbrais. Não existe outro lugar, é em umbrais. Agora, por que não existe outros lugares? Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, gente. Se nós merecêssemos estar nas regiões sublimes, nas regiões dos amadores, nós estaríamos aqui de outra forma, nós estaríamos aqui de outra maneira. Se existe uma epidemia de suicídio, nós temos que questionar a vida que nós estamos tendo. Como é que nós lidamos com a tecnologia? Como que ela está a nosso favor ou não? Nós temos que questionar a sociedade onde nós vivemos, o planeta onde nós vivemos, a ecologia, que falam que vamos deixar a banda passar para não falar a boiada. Como é que nós podemos, nós temos que melhorar essas condições. É um pedido que está no Evangelho, inclusive, e no Livro dos Espíritos. É isso. Bom, pessoal, eu acho que por hoje eu acho que a gente vai ficar aqui, a gente vai deixar um gostinho de quero mais. E antes da gente entrar com o canal,
eu perguntei, eu fiz uma proposta, na realidade, à Sueli, através de uma pergunta. E a proposta foi a seguinte: a Sueli, ela tem um curso de prevenção ao suicídio que é presencial e que tem uma carga horária de ordem de 20 horas. Ela tinha um curso em março programado, presencial, lá na região de Ribeirão Preto e tal, e por força da pandemia, né, ela teve que deixar o curso de lado, não dava para reunir as pessoas e tudo mais. E aí ela recebeu uma proposta lá de um grupo lá de Ribeirão, como é que é o nome mesmo lá? Fraternidades Online. Fraternidades Online. Fraternidades o Online. Tiago e a Ananda. Isso. E esse pessoal lá do Fraternidades Online convidou a Sueli, desafiou a Sueli a fazer um curso de prevenção ao suicídio online. E a Sueli, depois de um pensar, ela adorou a ideia e encampou essa ideia, e eles fizeram esse curso lá, tá? E foi um curso com cinco sessões, de aproximadamente 1h15 cada uma. Ela alinhou o presencial de 20 horas, ela readequou para fazer um virtual. Um virtual de 20 horas, nossa, tem que ter agenda livre, tem que estar junto e tal, e não sei o quê. Então, eu convidei a Sueli para fazer conosco aqui no canal da Aliança esse curso online, que tem aproximadamente 6 horas de duração, ou seja, seriam cinco apresentações, cinco dias. Mas a agenda da Sueli está um pouquinho conturbada nesse final de ano. Então ela ficou de olhar para a gente, como é que ela pode. A gente até abriu outros dias, não, se for o caso, e a gente fazer no sábado, fazer no domingo, a gente faria, se for um sábado, por exemplo, a gente faria 5 sábados, aí nós vamos publicar aqui no nosso site, aqui no canal da Aliança, a gente vai divulgar com antecedência. Nós vamos trabalhar para trazer isso um quanto antes, porque é importante, tá? Eu peço que vocês fiquem ligados aí no nosso canal, no nosso site, para essa informação. A gente vai trazer a Sueli num curso de prevenção ao suicídio. Ela já topou o desafio e vai ser muito importante. Eu estou vendo aqui já várias pessoas dizendo que quer, que eu vou participar, eu gosto, eu quero ir. Então, nós vamos fazer tipo live mesmo, né? Ela vai trazer as informações. Ninguém vai sair daqui com um certificadozinho assim, ó, você está formado em prevenção ao suicídio. Não é isso. Até porque não precisa nenhum pré-requisito. O pré-requisito é a vontade e o desejo, tá? Rosemarie, eu vou pensar com carinho, tá, no seu pedido, para que você possa eventualmente estar junto conosco fazendo esse curso. Rosemarie está lá fora, está na Austrália, então a gente tenta adequar para não cair num horário de que você esteja dormindo, né? Então a gente vai olhar o fuso horário adequado para que você possa estar com a gente, Rosemarie. Fique tranquila, tá? Provavelmente a gente vai fazer isso num sábado, fora do nosso canal, e aí a gente vai adequar o horário. Aí eu tenho que acertar com a Sueli. A gente vai pensar juntos com carinho, tá bom? E todos vocês vão aguardando aí. Bastante gente querendo fazer, viu, Sueli? Que bom. Muita gente, bastante gente mesmo. Então tá bom. Então eu queria, em nome de todos, em nome aqui de todos que participaram e da Aliança Espírita, agradecer a sua presença. Foram informações extremamente importantes. Nós vamos continuar com esse assunto, tá? Vamos trazer novas informações, vamos trazer esse cursinho e tocar a vida. Quer deixar uma palavra na sua despedida, por favor? Sim.
Eu quero agradecer ao Gerson Botaro pelo convite, e que eu abracei imediatamente, porque é um convite que a gente não pode deixar escorregar pelas mãos, porque em se tratando de casa espírita, nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Agradecer a todos os que participaram, o pessoal de Ribeirão, meu abraço amoroso, e a todos os irmãos de outras regiões e que também nem são espírita muitas vezes, né? Sejam todos muito bem-vindos nesse canal, que eu acho que essa pandemia trouxe algo de muito profícuo, muito bom, que é esse contato a longa distância, mesmo estando dentro de casa. O meu agradecimento eterno, Gerson, pelo É convite, isso. e a todos, não é? E vamos que vamos. Eu fui uma pessoa que teve o mesmo chamamento que você teve lá em 2016, quando recebi essa cartilha. Eu atuava numa casa e lá na casa eu implantei, junto com alguns médiuns, esse trabalho que é solicitado aí, nessa cartilha. Não fiz esse outro trabalho que você recebeu depois. Então, eu sei da importância disso e eu dirigi uma escola onde eu recebi uma pessoa que era um drogadítico extremo. Tudo que é tipo de droga era consumido por essa pessoa e ficou na escola comigo, seguiu, foi adiante e aquilo, como acolher, voltando lá, né? Deixando a pessoa se sentir segura com você, não cobrando, não exigindo, não cerceando, né? E eu fiz tudo isso com essa pessoa na escola. E eu conversava com ela assim, olha, não se preocupe, se você não quiser fazer o seu caderno de tema dessa semana, não faça na semana seguinte, eu não vou te cobrar isso, não tem nada a ver, eu quero que você fique aqui. A pessoa fica. Hoje ela é uma trabalhadora da casa e trabalha num assistência espiritual a dependentes químicos. Ela está na sala de dependentes químicos. Ela é um exemplo vivo de sucesso, da mesma forma que outras pessoas não foram sucesso, né? E a gente tem que entender tudo isso. Então eu agradeço ele a sua disposição, a sua disponibilidade. Eu que agradeço. E mais ainda, tudo aquilo que a gente ainda vai fazer sobre esse assunto aqui pela frente. Eu queria convidar todos os amigos nesse momento que nos recolhêssemos um pouco, que retirássemos do fundo do nosso coração o melhor sentimento, um sentimento de amor, e transformássemos ele em vibração, que essas radiações, esses fluidos amorosos que estamos emanando agora do nosso coração possam envolver o nosso planeta, envolvendo toda a sua humanidade, levando paz, equilíbrio, sustentação a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que estão desalinhados, perdidos, que estão com os pensamentos negativos. Enfim, a todos esses irmãos. E essa sustentação também a todos aqueles que se encontram bem, para que pelo bem trabalhem, para que pelo bem levem adiante o auxílio necessário. E assim, eu agradeço a espiritualidade que esteve conosco, para que a gente possa caminhar para o nosso encerramento, como é de praxe no nosso canal. Nós vamos ouvir a prece dos aprendizes, cantada pelo nosso grupo de jovens. Na sequência eu volto com você, Sueli. Tá bom. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade. Abençoa o nosso
ti. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos